Independência e paz. Assistimos um desfile de 7 de setembro, as festividades da Semana da Pátria no Brasil este ano, de uma forma antiga. A forma em que a gente, como jovem, como estudante, tinha o maior prazer de desfilar à noite que antecedia o 7 de setembro, preparar a roupa branca, o tênis branco, a fita verde e amarela, quem participava de uma fanfarra, a limpeza dos instrumentos. Enfim, era uma festa cívica que, infelizmente, nos 2 últimos anos, a gente assistiu uma festa política, uma manifestação política, nada de civismo, nada de patriotismo, meramente uma preparação de golpe. Um golpe mal jambrado, um golpe mal feito. Ou seja, os militares não aprenderam que para dar golpe você precisa ter um país atrás. Vocês não se lembram da Revolução de 64? Que se vocês tomaram o poder, porque vocês tinham os Estados Unidos nas costas, os Estados Unidos naquela época simplesmente derrubou todos os presidentes da República da América do Sul, ou já se esqueceram disso. Limpou a América de todos os democratas. Será que eles já esqueceram daquela famosa episódio que até hoje ninguém conseguiu resolver, apenas há indícios, da famosa mala preta, cheia de verdes, que se aportou no Brasil na véspera do 31 de março? Enfim, se não tinha gente, é porque as pessoas ficaram com medo, ficaram com receio, porque os 800 e tantos que estão presos e vão responder por processo entraram de gaiato. Ou seja, foram levados por essa turba inconsequente que colocou o Brasil numa situação extremamente difícil. Quem não se lembra do 7 de setembro de 22, em que Bolsonaro chama o ministro do Supremo Tribunal de canalha e o povo aplaude? Ou seja, vivíamos um momento extremamente complexo, difícil. Não tinha nada de civismo, não tinha nada de patriotismo, não tinha nada de família. Tinha simplesmente a urdição de um plano diabólico de derrubar, fechar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, até ao contrário, né? Todas as revoluções, todos os movimentos golpistas fecham primeiro o legislativo. O judiciário é consequência. Fechar o judiciário. Ou seja, uma coisa horrorosa que está sendo esclarecida a cada dia que passa, o que foi esse 7 de setembro. Esse 7 de setembro que tem que ser lembrado como uma história, um fato histórico no Brasil também, de uma história mal contada, de uma história que talvez o próprio 7 de setembro não teve aquela glória, aquela coisa fantástica que o artista celebrizou naquela famosa tela do Grito do Ipiranga. Nós tivemos em 2022 o bicentenário da independência do Brasil. Que festa que nós tivemos? Nenhuma. O que foi feito foi trazer o coração de Dom Pedro de Portugal para o Brasil, uma coisa macabra, coisa horrorosa. Tiveram que refazer o mausoléu lá do Ipiranga. São Paulo, a USP, né, e as empresas particulares, privadas, fizeram o restauro do Museu do Ipiranga, que não teve nenhuma solenidade, nenhuma festa, nenhum fato histórico foi relembrado em 22. Por quê? Porque o governo estava preparando um golpe.
Então, todos os países do mundo, o nosso primeiro centenário da independência foi uma festa no Brasil. Aquele antigo prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo, um museu, que hoje é um museu, né, que foi inspirado num palácio hindu, que foi para a exposição da primeiro centenário da independência do Brasil. O que nós tivemos no segundo? Absolutamente nada. Ou seja, será que nós brasileiros merecemos essas coisas? Será que não está na hora da gente pensar um pouco sobre tudo isso? De um governador do estado de São Paulo editar uma cartilha dizendo que Dom Pedro fez abolição no Brasil, que Jânio Quadros proibiu o biquíni na praia de São Paulo? Quer dizer, que país é este? Que relação nós temos com os nossos fatos históricos? Que deu civismo? Talvez esse pouco público que apareceu no dia 7 de setembro, talvez seja uma nação que esteja nascendo, de pessoas de bom senso, de pessoas que querem resgatar a história do Brasil. Porque o que nós vemos do outro lado? Vemos uma coisa horrorosa que aconteceu nesse período, em 2 anos seguidos. A questão das joias, né? Um militar de carreira se prestar a fazer o que ele fez, o tenente-coronel Cid, que alega que Bolsonaro o levou para a lama. Olha que coisa, não tem sentido a gente estar falando essas coisas. Nós estamos falando do século XXI, nós estamos falando de um país que tem problemas sérios, problemas que precisam ser resolvidos, problemas históricos que nós não conseguimos resolver. 7 de setembro é aquilo ali. São os chefes militares, o presidente da República, os poderes constituídos, os grupos étnicos ou os grupos sociais mais representativos, um desfile cívico-militar, em que as pessoas veem todos os anos a mesma coisa. Mas não é o fato do desfile em si, é o momento que nós temos que pensar. Um momento de democracia, um momento de liberdade, um momento de independência. E aí eu pergunto, será que nós somos independentes? Essa é a grande pergunta que nós temos que responder. O Brasil tornou-se independente?